sim, as suas bactérias podem ter influência direta no processo do seu emagrecimento. Lá no seu intestino tem um mundo de bactérias e elas são responsáveis pela questão endócrino, sistema nervoso e sistema imunológico. Nós temos dois grandes grupos dessas bactérias. As bactérias bacteroidetes, que vão aí favorecer no seu emagrecimento. Então elas vão te trazer mais ansiedade, controle de fome e vontades e até mesmo regulação de absorção de calorias. Já as firmicutes, elas vão aumentar aí a absorção de calorias, atrapalhando no processo de um emagrecimento. Para você ter ideia, então os estudos mostram a questão dessas bactérias, né? Então, por exemplo, o consumo da aveia. Um consumo de uma aveia com uma flora intestinal saudável, essa aveia ela vai entrar apenas para ajudar na formação de bolo fecal, as beta-glicanas, melhorando a questão de glicose, de metabolismo aí de colesterol. Porém, se sua flora intestinal estiver ruim, essa aveia ela vai ser sim absorvida em forma de calorias, né? Então a aveia ela é um carboidrato, porém, dependendo de como está a sua flora intestinal, ela vai ser sim utilizada como fonte de carboidrato ou apenas como fonte de fibras, auxiliando o seu intestino. Então, para vocês terem uma ideia, né, da importância da nossa flora intestinal para o processo de emagrecimento, lá no seu intestino você tem um hormônio que é chave no processo de emagrecimento, que é o GLP-1. Esse hormônio é até muito utilizado aí pela indústria farmacêutica para auxiliar na parte do emagrecimento. Esse GLP-1 seu corpo pode sim produzir, você pode aumentar a produção desse hormônio. Ele é responsável por saciedade, por vontade. Então, aquelas pessoas que falam assim, eu preciso de um doce, eu preciso de um pão, assim, auxiliando, né, melhorando a atuação desse hormônio, você sim para com essas necessidades, né, eu preciso de. Além disso, esse hormônio, ele ajuda na regulação de glicose, de açúcar. Então, ele facilita a utilização de açúcar pelo seu músculo, ajuda o seu corpo a ficar mais ativo, gastar mais energia. Esse hormônio, ele é liberado pelas suas bactérias do bem. Por isso que é muito, muito importante a gente estimulá-las para que aumente a produção desse hormônio. Eu tenho muitas pacientes que chegam e falam assim, Giovana, eu não consigo ficar sem meu docinho, eu não consigo não deixar de comer pão, massas, ou eu tenho muitas vontades. E aí o que acontece? Quando esses hormônios estão desregulados, a força de vontade vai até um certo ponto. Depois, são os hormônios que começam a agir. E se o GLP-1 estiver baixo, o seu corpo não consegue dar resposta. E aí, quando você vê, você já pegou o doce, você já acabou extrapolando em quantidades, porque o seu corpo não está sinalizando direito. Por isso que é muito importante cuidar desses hormônios. Além do GLP-1, a gente tem outros, né? Por exemplo, o PYY, que está relacionado diretamente com a questão de saciedade. O seu intestino, ele é chave num processo de produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade, que controla a nossa ansiedade, principalmente as mulheres. Controlando a ansiedade, você também controla as vontades, né? Os alimentos aí à base mais de açúcares. Então, isso é base do intestino. Além disso, o seu intestino bem, com bactérias boas, você consegue ajustar processos inflamatórios. Afinal de contas, o seu intestino também é responsável pelo sistema imunológico. Quando ele está bem, o seu corpo também anda bem. E um lembrete aqui, não é que você faz cocô todo dia que a sua flora intestinal está saudável. Então, é muito importante observar como estão essas fezes, questão de odor e o que você está comendo que está alimentando ou as bactérias do mal ou essas bactérias do bem para que seu corpo dê esse resultado.